Pastor Tamar também citou uma passagem de Efésios 2, ele leu do 8 ao 10, né, Rodolfo? Na nossa lição aqui de hoje, tem aí o versículo 10. Essa passagem Paulo está ensinando, né, aos cristãos, né? Ele fala assim, ó, fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, tá bom? Estou fazendo um spoiler aqui, porque o pastor já leu, tá? A gente vai falar um pouquinho disso. E o tema da nossa lição hoje, Rodolfo, e irmãos, obras de misericórdia. Obras de misericórdia. O que significa obras de misericórdia? E eu queria perguntar para vocês o seguinte, alguém aqui por acaso já fez ou faz trabalhos voluntários para ajudar pessoas necessitadas das mais diversas maneiras? Marielle, olha, Mari, você quer falar para a gente, Mari? Pastor Tamar, está erguendo a mão, tem um pessoal aí, ó. Pode falar, Mari? A gente participou de um trabalho voluntário com crianças, né? Que chama Hamburgada do Bem. Aí a gente vai lá, brinca com as crianças e tal, aí a gente contribui com um valor para ajudar a comprar os lanches, né? E aí tem a galera que faz o lanche, enfim. Aí a gente passa aquele dia brincando com a criança. E aí tem uma parte do evento que chama Fábrica dos Sonhos. E aí a criança pode colocar alguma coisa que ela gostaria de ganhar, sabe? Tipo, tem diversas coisas, carrinho, bola, sei lá. Aí você pode adotar um sonho e aí depois é programado um dia para você ir levar aquele brinquedo que a criança quis para aquela criança, bem legal. Até compartilhei um dia, né, que teve uma menininha que foi lá e ela falou assim que ela não queria brincar, ela só queria conversar com alguém, porque na casa dela era uma confusão, sabe? E ela não tinha ninguém para conversar, ela não queria brincar, ela não queria nada, ela só queria alguém para dar atenção para ela. E aí foi bem legal, né? A gente saiu um pouco assim da nossa zona de conforto e ver outras realidades. Muito bom, Mário, muito bom. Essa sua última fala foi muito interessante. A gente sai da zona de conforto, né, e vive outras realidades. Acho que o pastor Tamar ia falar. Vai falar, pastor? Ah, tá. O pastor Tamar também, então tá junto, né? A nossa irmã aqui também. Você quer falar? Quer? Mas participa também, faz o trabalho, né? Interessante isso, tá bom? Em casa também, se os irmãos participam, pode colocar aí nos comentários, tá bom? Quem está nos acompanhando. Deixa eu tentar acompanhar aqui também. E a gente vai falar um pouquinho disso, tá? A gente vai explorar um pouquinho esse assunto, tá bom? Eu quero fazer uma introdução aqui da lição, tá bom? Para os irmãos entenderem um pouco do contexto. Mas antes eu queria... Rodolfo, vamos ler os dois textos básicos junto com os irmãos? Vocês estão com suas Bíblias aí? A gente vai ler Mateus 5, do 14 ao 16. Você lê para a gente, Rodolfo? E depois a gente vai ler lá no livro de Tiago. Deixa abertas as Bíblias aí. Mateus 5, 14 a 16. E depois a gente vai ler Tiago 2, 14 a 26, tá bom? Mateus 5, então. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas um lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Abra suas Bíblias aí, Tiago 2, no livro do Tiago, né, capítulo 2, versículos de 14 a 26, tá bom? Você quer ler? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem
de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: você tem fé? E eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou? E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras, e não somente pela fé. Irmãos, percebam que nós estamos falando de obras, então, né? Quase todas as religiões, elas preconizam que a importância das boas obras, das obras. Ô, Adilson, desculpa, só para interromper. Esqueci de ler 2 versículos, vai até o 26. Faltou 2? Vamos lá, Faltou então. 2. Desculpa, gente. Versículo 25 do Tiago, Tiago 2. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Concluído. Ok. Então, como eu estava dizendo, quase todas as religiões, elas preconizam a importância das boas obras, né? Por que eu perguntei aqui, né? É interessante nós entendermos essa questão de obras e de fé, né? Tem pessoas ainda que acreditam, por exemplo, eu sou bonzinho, eu faço ajuda, eu ajudo os pobres, necessitados, então eu estou tranquilo. Não é bem assim, né, Rodolfo? Não é bem assim, mas é que muitas pessoas pensam. Muitas pessoas pensam, é isso que a gente está dizendo. Então, a gente quer fazer esse trabalho baseado nesse livro, a gente quer conversar um pouco, baseado no livro de Tiago, né, onde ele traz para a gente essa explicação e mostra para a gente que a boa obra, ela necessariamente, ela acontece por causa da nossa fé. Vocês concordam? Vocês acham que pode, por exemplo, o Rodolfo disse aqui, né, tem muita gente que faz as boas obras e acredita que está tranquilo. Então, ela não exercita a fé. E não é isso que a lição está ensinando para a gente. É o contrário, as boas obras, elas são praticamente decorrentes do exercício da fé. E é isso que o cristão deve refletir. Então, o cristão ele deve praticar as boas obras? Deve, com certeza. Né? Mas isso vai decorrer da fé que ele tem, porque Deus ensinou isso para a gente. Aí eu quero só fazer aqui a introdução da lição para a gente fazer um debate aqui então, tá bom? Lá no Antigo Testamento, perdão, as obras em favor dos desprovidos, ou seja, das pessoas vulneráveis, da sociedade, né, eram vistos como uma evidência. Então, as obras eram vistas como uma evidência de fidelidade ao Senhor. No Antigo Testamento era assim. Né? Os preceitos da aliança, então, né, da antiga aliança, incluíam o cuidado do pobre, do órfão, da viúva, do estrangeiro. Né? Pois, e aí eu vou citar aqui um versículo, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amais, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito.
Deuteronômio 10, 17 a 19. Então Deus está falando ao povo, vocês eram estrangeiros, vocês saíram daquela terra, do Egito, né? Então o que vocês têm que fazer? Amar os estrangeiros também, ajudá-los, né? Ajudar as pessoas necessitadas, né? Então o povo praticava essa ajuda, ajudava as pessoas baseado nisso que Deus falou para eles, né? Quando o povo se preparava para tomar posse, então, da terra prometida, né? Entre as maldições lançadas contra os infiéis, constava esta: maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro. Olha como que era importante cuidar das pessoas estrangeiras, das pessoas que não eram do povo, né? Que eram pessoas de cidades diferentes, mas que estavam ali juntos, né? E aí isso está lá no livro de Deuteronômio ainda, né? 27 e 19. Já no Novo Testamento, Jesus, né? Vemos em Jesus, né, a expressão da misericórdia divina em favor de um mundo sofredor. O ministério de Jesus foi permeado de obras de misericórdia em favor dos sofredores. Não é verdade? A gente conhece a história, né, o ministério de Jesus, né? Então Jesus ele andava de lugares em lugares, ele fazia muitos milagres, né? E dentro de tudo isso ele estava fazendo o quê? Ajudando os necessitados. Não é isso que ele fazia? Segundo Jesus ensinou, bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5, 7. Lá em Lucas 3,36, ele também estimula os discípulos, né, a uma vida misericordiosa, dizendo assim: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Então, as obras de misericórdia não concorrem, olha que interessante, hein? As obras de misericórdia não concorrem para a justificação do pecador diante de Deus. Pastor, acho que vai... Está falando, Márcia? E, Márcia, quando tiver comentário, você levanta, eu vou abrir a palavra, você vai me falar, mas deixa o pastor Tamar falar antes primeiro, aí você vem no comentário, tá bom? E eu já venho aqui já volto aqui nessa expressão. É rápido, Marjorie. Essa é uma das questões da mais profunda doutrina da fé cristã. Olha. E às vezes a gente não presta atenção. Qual é quando perguntaram para Jesus, qual era o maior de todos os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Um defeito grave nosso que eu digo, presbiterianos independentes, né, eu falar da gente, é que a gente sabe das práticas, a gente debate sobre as práticas e a gente esquece que ela é um ponto doutrinário da nossa fé cristã. O amar o próximo como a ti mesmo. Isso reflete nessa prática doutrinária. E a gente vira e mexe e é acusado de não termos doutrina. Ah, vocês não têm doutrina. Aí quando o pessoal fala assim, pastor não usa terno, a mulherada não usa vestido, corta cabelo, aquelas doutrinas de usos e costumes, né? Mas quando a gente pratica e coloca assim no dia a dia, a gente está fazendo o quê? Colocando em prática a mais profunda doutrina da fé cristã. Eu só consigo amar e colocar em prática, amar o outro e colocar ações práticas, né, desse amor ao outro, se eu amar a Deus sobre todas as coisas, irmãos. Se eu não conseguir amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a mim mesmo, eu não consigo pensar e colocar e praticar as boas obras, atos de misericórdia, ajudar os outros. Para a gente só refletir um pouco nisso, tá bom? Perfeito. Tem no comentário, né, Marja? Gerson, as obras são consequências da fé que professamos. Elas sem fé nada significam para Deus. Assim também a fé sem o trabalho das obras junto nada é. Verdade, o pastor já está dando aí um spoiler da nossa lição, né, Rodolfo?
Mas, de fato, é isso mesmo, meus irmãos. A lição ela vai caminhar assim. Você tem fé em Deus, não tem? Você foi salvo por Jesus Cristo, né? A gente estava longe de Deus, e por causa de Jesus Cristo nós temos acesso direto, né? Você tem fé nisso? Você acredita nisso? Você é um servo de Deus? Você é um discípulo de Cristo? Então você precisa praticar boas obras e misericórdia. É o que o pastor falou, né? Você precisa praticar. Porque senão, né, se você fala que tem fé e não pratica, a sua fé é morta. Bom dia, irmãos. Eu somente queria acrescentar um exemplo de amor. Eu cheguei nessa igreja quando iniciou, quando era pequenina e funcionava na casinha aqui, que agora é cozinha. E conheci o pastor Gerson e sua esposa. Eu vinha de uma igreja católica e, por circunstâncias cruéis da vida, cheguei nessa igreja. Louvado seja Deus por isso. Amém. E, bom, aí eu tenho um filho mais velho que naquela época, já uns meses depois, ele precisava casar e precisava alugar uma casinha. E a gente é estrangeiro, somos chilenos. E não tínhamos amigos, não tínhamos quem nos apoiasse. E eu comentei com o pastor Gerson da dificuldade do meu filho. E ele, todos sabemos quem é o pastor Gerson. Ele, sem nos conhecer profundamente, ele acreditou na gente e ele ofereceu ser o fiador para que meu filho pudesse alugar a casinha. Meu filho hoje já é velho, 40 e não sei quantos anos, nunca esqueceu. Ele não pertence à igreja, mas ele acredita muito em Deus, mas não pertence à igreja evangélica nem católica. E ele sempre fala, nunca vou esquecer da atitude do pastor Gerson, que sem nos conhecer, ele fez um ato de amor, de misericórdia. Eu vou apoiá-los, eu confio em Deus, confio em você, mas não os conheço. E ele depositou toda a sua confiança. Ele fez um ato de amor, de misericórdia, estendeu a mão para quem não tinha quem auxiliasse. Então, essas coisas, esse fato, né, é a misericórdia, estender a mão para o irmão, ajudar, se colocar na situação. Então, queria manifestar esse exemplo de nosso pastor Gerson, que a fé dele é inabalável. Era isso, irmãos. Amém. Amém. Obrigado, irmã, pelo seu testemunho. É muito importante mesmo, né, a gente testemunhar as coisas, né, para que a igreja saiba, conheça, né. E, de fato, o pastor fez nada mais foi do que praticar a boa obra, né, que decorre da fé que ele tem, que nós temos, né, como igreja, né. Voltando, então, o texto de Tiago está ensinando para a gente, né, e ele toma como base para os estudos, né, a importância e a necessidade da prática das boas obras, tá bom? Tem uma frase, e aí eu não sei a autoria ou a autoria desconhecida, então eu não vou citar, tá bom? Mas é muito interessante, fala assim, ó, a menor das boas ações é melhor, atenção, a menor das boas ações é melhor do que a maior das boas intenções. Fato, né? As nossas bem intencionadas orações devem se converter em ações concretas em favor do reino de Deus e das pessoas necessitadas. Vamos caminhar um pouquinho aqui, Rodolfo. Vamos falar um pouquinho de as obras de misericórdia. Posso dizer, então, que confirmam a nossa fé? Se eu falar assim, eu estou errado ou estou certo? As obras de misericórdia, essas que nós estamos falando aqui, elas confirmam a nossa fé? Sim ou não? Tem alguém que acha que não?
para a gente conversar. As obras confirmam a nossa fé, Rodolfo? Confirmou, Adilson. Confirmam porque como você leu Efésios 2:10, né? Os cristãos, eles são salvos, eles não são salvos pelas boas obras, mas são salvos para praticar as boas obras, que na eternidade Deus já nos preparou para que nós pudéssemos fazer elas. O pastor está com a mão erguida? O pastor tem prioridade. Vamos lá, o pastor. Adilson, você pode repetir a pergunta, por favor? As obras que nós fazemos, elas confirmam a nossa fé? Eu acho que a melhor resposta é só Deus sabe. E vou me justificar aqui. E com isso eu vou trazer assunto para o debate. Eu não tenho dúvida disso, tá bom? Jesus disse uma das tantas coisas que Jesus disse, claro, né? Ele disse assim: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E o que é que Jesus quis dizer com essa frase? Ele quis dizer que muitas das pessoas que estavam ao redor dele, chamando ele de Senhor, e não tenho dúvida de que praticando boas obras, ele estava afirmando que muitas dessas pessoas não entrariam no reino dos céus. A boa obra em si, ela é o quê? Uma boa obra. Só. E quando eu digo só, eu não estou desvalorizando a boa obra, menosprezando a boa obra, não sou contra a boa obra, mas só para refletir a pergunta do Adilson. A boa obra, ela reflete a fé. Eu não sei, eu, Itamar, não sei. Eu sei que Deus sabe, porque quando ele vê alguém fazendo uma boa obra, ele, Deus, e só ele conhece o quê? O coração da pessoa, a intenção da pessoa, o que motiva essa pessoa a fazer boas obras. Por exemplo, há um grupo religioso em que a prática dele para a evolução, para a melhoria, é a questão da boa obra. Então, a boa obra a boa obra é necessária para quê? Para essa evolução dentro da religiosidade, da crença lá, desse grupo. Então, assim, no caso do cristianismo, vamos então nos ater ao a nossa área de atuação, né? Nós somos cristãos. A minha boa obra necessariamente reflete aquilo que eu penso, aquilo que a minha fé, a minha crença em Jesus. Eu, Itamar, não consigo afirmar isso. Não consigo afirmar. Por quê? Porque eu, Itamar, não consigo ver o que está dentro do coração da pessoa. A boa obra é excelente, é maravilhosa. Ela eu acho que o Adilson e o Rodolfo vão discutir isso, né? Mas eu queria só trazer essa discussão aqui. Como indivíduos, eu não sei o que passa no coração da pessoa. Eu não sei o que está lá dentro. E a gente tem visto na história da igreja quantas pessoas praticando boas obras, mas que no frigir dos ovos, no final de tantas coisas, não tinha nada a ver com Deus. Então, só para a gente, para causar discussão aí, tá bom? Ô, pastor, eu quero, fica com o microfone aí que eu quero fazer aqui uma contra-razões. A fé autêntica é demonstrada por meio das obras. A fé autêntica é demonstrada por meio das obras. Sim, concordo. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obra. Não, eu concordo plenamente. A fé autêntica reflete em boas obras. Ponto pacífico. Quem tem uma fé autêntica vai necessariamente evoluir para as boas obras. Não discordo disso. Concordo plenamente. A minha única questão é: a boa obra não reflete uma fé autêntica.
Deu para entender ou ficou confuso? Quando eu tenho uma fé autêntica, essa fé autêntica vai se encaminhar para uma boa obra. Se a minha fé é autêntica, se eu de fato creio em Jesus, não tem como, irmãos. E aí o Tiago, o autor aqui do livro, ele é muito claro. Se eu tenho uma fé autêntica, a minha fé autêntica, ela vai levar a boas obras. Ela vai me levar a boas práticas. Ponto final. Nesse sentido, eu concordo com o raciocínio. Agora, eu fazer o caminho contrário. Eu olhar para uma boa obra e dizer que ela reflete uma fé autêntica, eu, Itamar, tenho dificuldade. Quantas pessoas praticam boas obras? Ouso dizer, traficantes. Ouso dizer, ladrões, corruptos. Pessoas, esse tipo de gente, eu estou colocando aqui a pior da qualidade, praticam boas obras. Praticam. Eu estou enganado nisso? Essas pessoas praticam boas obras. Ela é boa para alguém. Agora, com qual intenção? E aí, Robin Hood, né, pastor? Robin Hood, ó, o Rodolfo vai falar, a Não, Neuza pastor, levantou a mão, e quem mais levantou a mão aqui? Aqui. Ia falar também que o Judas praticou boas obras. E demais ainda. Olha só, Não foram poucas. verdade. Praticar um plágio aqui, porque o que o pastor Itamar falou, eu ia, não com as mesmas palavras, mas eu ia perguntar, com que intenção essas boas obras? Então, não tenho mais o que falar, porque ele falou tudo. Me tirou a palavra. Então, muitas pessoas fazem boas obras, mas a intenção, não, eu vou fazer porque depois eu vou receber de outra maneira, disso, daquilo, né? Então, é isso mesmo, Como a intenção. tem, né? E como tem, né? Ou até para aparecer, né? Como tem também, né? Ou até para aparecer. Não, vou mostrar que eu posso. Então, Né? aí já Por reflete. Né? orgulho, egoísmo, sei lá o quê. Então, eu concordo plenamente com o pastor Itamar, sem querer agradá-lo. Pode prosseguir, Dilson? Não, acho que tem mais uma questão aqui, ó. É alguma coisa muito simples, mas quando alguém, vamos supor, um traficante, não sei, e ele vai fazer uma boa obra lá onde estiver, e não sei que tipo de boa obra, mas quando ele decide fazer isso, ele está comovido. Ele sente misericórdia. Por alguma razão, ele se mexe no seu coração para fazer algo que vai beneficiar seres humanos. Então, ele não tem Deus no coração, aliás, nem conhece, nem tem esse conhecimento. Mas, de alguma forma, ele é comovido, ele sente no coração, mesmo que seja para depois falar, fulano fez, mas ele se comoveu. E esse sentimento, esse quebre, eu vou fazer, somente pode vir de Deus, mesmo que seja uma pessoa ruim. Se ele se comove com seu próximo, se ele se comove por uma situação, ele está sendo tocado por Deus, mesmo que ele não saiba. Bom, é uma simples opinião. Ok, você vai falar, Rodolfo? O pastor vai falar? Deixa o pastor fazer um... Irmãos, só para ficar claro, eu não sou contra boas obras. Tá? Eu só estou respondendo à pergunta que o Adilson fez. A boa obra reflete a fé ou a crença. E vou ser mais específico aqui, o Adilson não fez essa especificidade, né? Mas em Jesus Cristo. Né? É essa questão que nós estamos respondendo.
E é essa questão que envolve, por exemplo, a discussão que o Tiago trouxe à tona. O Tiago, irmão de Jesus aqui, irmão de sangue de Jesus, ele trouxe uma discussão que estava dominando ali a igreja cristã na época, né? Que era falar muito de Jesus, pregar muito de Jesus, mas na prática, na efetividade, não fazer absolutamente nada, né? Não ajudar com um prato de comida, não ajudar com uma roupa, não ajudar com um abrigo. Então se falava muito de teoria, mas não se fazia nada. Adilson, aquela frase que você disse lá no começo aqui, eu achei, é o Robin Sharma, que disse que a menor das ações é sempre melhor que a mais nobre das intenções. E o Tiago já trouxe isso lá há 2000 e tantos anos atrás. Por isso que ele diz o quê? A fé sem obras é morta. É impossível alguém que crê em Jesus, que tem uma fé verdadeira, não praticar boas ações. Sejam individuais, seja no coletivo, seja numa instituição cristã, seja não cristã. O traficante ou outro religioso, de qualquer outra, quando ele pratica uma boa obra, e quando eu estou falando, agora eu estou focando na boa obra, né? E dar uma cesta básica lá, é uma boa obra? É uma boa obra. Para quem vai receber a boa obra. Mas isso não reflete a fé nele, a crença nele, a crença dele. Né? Aliás, perdão, deixa eu corrigir aqui. Não reflete a crença em Jesus Cristo. Eu posso ter uma crença que para eu evoluir, eu preciso praticar boas ações. Nós não estamos discutindo essa questão, a religião dos outros, nós estamos discutindo a nossa. Eu acho que o foco do Tiago aqui, e a gente deve, né, é essa questão. A fé verdadeira, e a fé verdadeira em quem? Em Jesus Cristo. Tem que evoluir para boas obras, para boas práticas. O cristão que não faz isso, a fé dele está morta. Como o Tiago interessante queria. o pastor falar isso, irmão, desculpa interromper. Obrigado, senhor, ter encontrado o autor, pastor, porque é sempre bom a gente dar crédito, né? Mas vocês entenderam o que o pastor disse, né, irmãos? Ele está tentando explicar aí o contexto, porque a gente está fazendo um debate, tá bom? Então, a fé, necessariamente, precisa existir boas obras. Se você tem fé, você precisa praticar boas obras. Tá? É isso que Cristo nos ensinou. Se você... as boas obras que o pastor falou, que muitas pessoas fazem, isso também é boa obra? É boa obra. Né? Mas, se não está ligada à fé, então é uma obra morta. Né? Você vai falar, irmão? Exato. É porque o pessoal de casa não ouve, tá bom? Então é importante falar no microfone. Você falou que a fé precisa de obras. Eu acho, não sei se estou certa, que as boas obras são consequências da fé para o cristão. Agora, o pastor Itamar, quando disse que nós estamos discutindo as boas obras dentro do cristianismo, eu acho que sim, porque se a gente for para fora disso, a gente tem muito assunto. Sim. As boas obras fora do cristianismo, nós vamos partir até para a área psiquiátrica. Quem tem distúrbio, transtornos de personalidade, vai praticar boas obras, embora ele não tenha sentimento. Né? Então, sim, é um campo muito vasto para a gente discutir até em outras áreas. Então, acho que o pastor Itamar tem razão. Vamos ficar aqui com as obras dentro do cristianismo, né? Senão a gente vai sair do contexto. Não, tem toda a razão. Né? O pastor falou, está certíssimo. O psicopata, por exemplo, ele vai praticar boas obras, embora ele não tenha sentimento. Ele é uma pessoa sem alma. Mas ele vai praticar boas obras. Sim. Sim, exato. Mas é o que a lição traz no ponto 1, né? Que aquele que tem fé verdadeira, com certeza, consequentemente, se ele tem uma fé salvífica em Jesus Cristo, ele vai resultar em práticas de boas obras, e é o que o Tiago
traz, né, nesse capítulo 2, e é o que ele fala. E é engraçado porque ele cita o Abraão como exemplo de que pelas obras a fé é confirmada. E é muito interessante como ele faz um pouquinho, isso. eu vou, para aí no Abraão, vou voltar aí com você. E se eu tenho fé e não pratico boas obras? Mas eu tenho fé, Rodolfo. Então, Edson, as boas obras eu acho que é o meio externo de demonstrar que você tem fé. Deus conhece seu coração, né? Mas se você diz que tem fé, mas nada acontece, não há nada de prática, tá na hora assim de você rever se realmente você tem uma fé verdadeira. Exato, né? Então, o Tiago vai citar o Abraão como exemplo. E é interessante como ele faz isso, porque em Gênesis 15:6, aos olhos de Deus, Abraão é justificado. Em Gênesis 15:6, muito tempo antes dele oferecer Isaque sobre o altar. Deus sabia que a fé de Abraão era genuína. Mas Tiago mostra a evidência da fé de Abraão, citando Abraão em Gênesis 22, quando ele, em obediência, vai levar o seu filho Isaque sobre o altar, e onde sobre a obediência que ele vai levar o seu filho ao altar, né? O filho que era o filho da promessa, ao qual Deus tinha dito que o Isaque seria o herdeiro. Assim, Tiago está mostrando, né, que a fé e obras caminham lado a lado. Né? Então, em Gênesis 15, sobre o olhar de Deus, Abraão já é justificado, mas no olhar humano, assim, em Gênesis 22, Abraão mostra a evidência da sua fé verdadeira pelas obras. Né? E o que o pastor falou, né, verdade, tem muitas pessoas que praticam boas obras, mas sem ter fé. Né? Sem ter fé. É porque tem uma diferença aí, né? Então, é o que a nossa irmã está dizendo, né? Se a gente traz para o nosso contexto, e aí eu estou fazendo essa pergunta de forma provocativa, tá bom? Eu tenho fé, mas eu não pratico as boas obras, como fica essa minha fé? Mas eu estou dizendo que eu tenho fé, mas eu não pratico as boas obras. Aí você me fala, então precisa rever se você tem fé, porque quem tem fé em Jesus Cristo, quando ele estava aqui, o que ele praticava? O que ele ensinou? Obras de misericórdia, boas obras. Se ele ensinou que nós devemos fazê-lo, nós dizemos que temos fé em Jesus Cristo e não fazemos, nós estamos muito certos? Reflitam. Pois não, irmã? Eu ia perguntar exatamente isso para você, quando você falou. E se a pessoa tiver fé e não praticar obras? É possível uma pessoa ter fé verdadeira, ter muita fé e olhar as pessoas sem nunca praticar boas ações? Eu acho que não. Né? E outra coisa que eu enfatizo bastante em todos os assuntos, a fé, as boas obras começam onde? Dentro de casa. Sim. O paraíso se constrói primeiro dentro de casa. E misericórdia não é só a parte material. Né? Misericórdia é misericórdia. Em todos os sentidos, mais amplo da palavra, né? A senhora tem toda a razão. Pastor, acho que quer falar. Enquanto a Margem chega lá, eu queria citar aqui para vocês a parábola do samaritano. É isso? Lucas 10, 25, 37. Nessa parábola, meus irmãos, o sacerdote e o levita, né, a parábola do samaritano, o sacerdote e o levita, mencionados nessa parábola, eram homens de fé. Não é verdade? O que eles fizeram? Meio que passaram meio de lado, né? O rapaz que estava ali caído no chão. Eu não sei se eles eram de fé, mas que eles eram extremamente religiosos, eles eram. Tá bom. Se eles tinham uma fé salvífica, é outra coisa. Nós pressupomos que eles eram homens de fé, né? Sacerdotes, eles eram religiosos. Levita, né? Então pressupomos que eles eram de fé. O que eles fizeram? Desviaram. Aí esse desvio e esse não praticar boas obras leva à conclusão que o Rodolfo está dizendo. Será que eles eram de fé? Porque, né, deveriam praticar, pastor? Falei para a Márcia, que aí como eu gosto do microfone, né? Mesmo quando eu estou aqui atrás no som. Pastor foi feito para o microfone. Nasce com o microfone já. Essa pergunta, né? Que vocês fizeram. Homem de fé ou não
fulano, mulher de fé ou não. O único que pode responder de fato isso é Deus. E o Rodolfo colocou de uma maneira assim maravilhosa, quando Deus pede para o Abraão o sacrifício do filho, mas quando Deus pede, Deus já sabia do resultado. O ato praticado pelo Abraão de levar, de caminhar até o monte, de fazer a fogueira, de colocar o filho em cima da fogueira, de levantar o braço para sacrificar, Deus, que é um ser atemporal, ou seja, fora do tempo, já tinha visto tudo isso. Deus já sabia da fé do Abraão. Mas aí você fica pensando, mas por que então chegou nesse ponto? Porque Deus queria mostrar para o Abraão e para mim e para você hoje, que uma pessoa de fé precisa do quê? E eu digo precisa, não para Deus, mas para mim, para você e para o outro, se manifestar em prática. Alguém comentou aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, a Helenice Guandalini. As obras são resultado natural para um cristão. É natural para um coração transformado pelo Espírito Santo. Ou seja, aquele que de fato foi transformado pelo Espírito Santo, vai refletir em boas ações. A vida dele vai refletir. E aí, Adilson, a pergunta que você fez, é possível alguém ter uma fé genuína e não praticar boas ações? Eu acredito que não. Eu acredito que não. O Tiago diz isso, Deus diz isso. E a Helenice disse isso. A prática daquele que é transformado pelo Espírito vai refletir em boas obras. Então, se eu acho que eu tenho uma fé genuína e eu não tenho boas obras, eu preciso pensar um pouquinho mais. Deixa eu comentar aqui, estou com o celular da Marjorie aqui, ó. Seu Juvenal, ele diz assim, ó, mostra a tua fé e eu te mostrarei a tua fé por isso. Eu vou ler do jeito que ele escreveu, tá bom? Mostra a tua fé, que eu te mostrarei a tua fé por isso. As duas coisas têm que andar juntas. Ou seja, deduz aqui que ele está dizendo o quê? Que a fé genuína e as obras, elas têm que caminhar juntas. Não tem outra maneira. Lina Moraes, temos que ter fé e obras. Uma sem a outra não vale nada. Eu ouso dizer o seguinte, a boa obra, ela existe por si só, venha de quem vier. Uma fé genuína sem obras é extremamente questionável, como o Tiago faz, né? E o seu Dimas diz assim, quem é servo, ele faz uma pergunta. Pergunta. Quem é servo automaticamente pratica boas obras? Responde aí, Adilson. O senhor já respondeu, né, pastor? É reflexo da fé, né? Então, se você é servo e tem a sua fé baseada e calcada em que Jesus Cristo ensinou, e no que Ele nos mostrou, e no que Ele disse para que devemos fazer, as boas obras são consequência dessa fé. Esse exemplo da parábola que eu estou dizendo aqui, então a gente conhece a parábola do samaritano, né? Então a pessoa estava caída, aí vem ali o sacerdote o levita, passa, pressupõe-se que eles eram homens de fé. E eles não fizeram nada, não ajudaram. E aí? Essa fé deles refletiu em quê? E não obras. Então eles tinham fé de fato? Isso é verdadeiro? Né? Exato. O que essa parábola ensina? Que, né, a fé sem as obras é morta. É morta. Adilson, o diabo, ele é o maior teólogo especulativo. Disse uma pessoa uma vez, eu não lembro quem é, mas ele disse que o diabo é o maior teólogo especulativo. Por quê? Porque ele conhece, ele sabe qual é a vontade de Deus, mas não obedece. Né? Então, o diabo tem fé, não tem? O diabo tem fé? O Tiago diz acredita isso, né? em Deus, acredita sabe, em Deus. E pior ainda, hein? Ele acredita e diz aí que ele estremece. Ou seja, ele sabe do poder de Deus. Eu ia falar isso. Você ia falar disso, mas posso dar um oi só?
Claro. Não sei se vocês olharam na live aí, nós temos uma presença ilustre. Não vi, pastor. Jesus Barros. É um primo meu de Botucatu, então eu precisava dar um abraço para ele. Ah, tá. Um abração aí para toda a família lá de Botuca que está assistindo aí. Deus abençoe, Jesus gente. Barros, né? Ah, eu vi aqui agora. Bom dia a todos. Tenham um ótimo domingo. Bom dia, Jesus. Deus abençoe, viu? Prazer aqui conosco. Conclui, Rodolfo. Não, era isso, essa frase eu queria falar, né? Porque se a gente fala que tem fé, mas não ama o nosso próximo, como é dito, né? O segundo maior mandamento, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se a gente diz que tem fé e não faz isso, ou seja, a nossa fé é uma fé de demônio, né? O diabo conhece a Bíblia inteira, né? Mas não obedece. No final de tudo, a gente precisa entender, né, é. que a igreja, e aí eu estou falando de igreja, nós, né, nós somos a igreja, nós precisamos entender que a nossa fé ela precisa refletir em obras. Nós precisamos praticar obras de misericórdia, nós precisamos ajudar ao próximo. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Não adianta a gente dizer, eu tenho fé, mas eu fico na minha casa e não faço nada. Mas eu estou vendo um irmão necessitado e não ajudo. É isso que Jesus fez? Não. Ao contrário, Jesus fez ao contrário disso. E nós precisamos praticar. Né? E aí eu quero trazer aqui rapidamente, porque eu já estou com o sinal aí, a igreja precisa ser uma igreja misericordiosa. Praticar boas obras. A igreja precisa ajudar ao próximo, precisa estar atenta, focada às necessidades do próximo. Exato, Adilson. Isso é até uma pergunta que a lição traz, né, que é uma fala de Jesus, né, que a lição fala que a igreja, nós como indivíduos, individualmente e como igreja, precisamos aprender o que Jesus fala em Mateus 9:13 e Mateus 12:7. Né? Misericórdia quero e não holocaustos. Verdade. Essa é uma pergunta que eu ia fazer ao pessoal. Jesus falou isso o que isso significa, mais de uma vez, misericórdia quero e não holocaustos. Né? Que é nada mais, nada menos do que a parábola do bom samaritano. Né? Aquilo lá foi um bom exemplo de que o sacerdote, o levita, não praticaram misericórdia para aquela pessoa que estava caída num caminho, né? Eles eram extremamente religiosos, deviam dar dízimo de tudo, devia ir em todas as datas religiosas que eles tinham na época, né? Devia fazer as peregrinações e tudo mais, ir ao templo e tal, mas faziam os holocaustos corretamente, os sacrifícios, mas não exerceram misericórdia. Né? Nesse contexto, Jesus fala duas vezes essa passagem, né? Em duas situações que ele estava caminhando com seus discípulos, né? E aí ele foi questionado. Jesus era questionado o tempo todo, né? Os fariseus questionavam o tempo todo. Né? Então ele faz essa referência, né? Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não terias condenado inocentes. Né? Deus já ensinou para a gente lá atrás que Ele quer obediência. Deus queria a obediência do povo de Israel. Né? Jesus ensinou que Deus quer da gente obediência, né? E não holocaustos na época. Né? Então, mas trazendo para os nossos dias, né, Deus não quer que a gente seja religioso. O que adianta vir todo domingo na igreja, não faltar um EBD, vir à noite, fazer tudo certinho, cumprir os ritos e tal, mas se passar de um lado, Deus, pela providência dele, colocar uma pessoa em necessidade na sua frente e você não fazer nada. Passar de largo, como passou o levita e o sacerdote. Exatamente. Né? Então é isso que está querendo dizer, misericórdia quer e não holocaustos. Não vale de nada. Você lê a Bíblia todo dia, ora, vem para a igreja, mas na hora de praticar um ato de misericórdia, de amor com o seu próximo, você não pratica. Né? Essa fala de Jesus de uma passagem do Antigo Testamento, que está lá em Oséias 6:6. Né? Posso até ler rapidinho, Deus? Sim. O pastor Gerson colocou um comentário interessante.
Pois misericórdia quero e não sacrifício. Conhecimento de Deus é melhor do que holocaustos. E, calma aí, Edilson. E vou ler outra passagem em Miqueias 6, de 6 a 8. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão e o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele já mostrou a vocês o que é bom. O que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. E no contexto em que Jesus, em Mateus 12:7 e Mateus 9:13, que ele cita essa passagem, né, que fala, vão aprender, ele fala isso para os religiosos, para os fariseus, ele diz isso, né, vão aprender o que significa misericórdia, quero e não holocausto, é justamente isso, principalmente em Mateus 9:13, onde Jesus chama o Mateus, próprio Mateus, o autor, né, desse livro, que era o publicano, ele chama para ser discípulo, para seguir Jesus, e Jesus vai ter um almoço com ele, né, vai ter um jantar na casa dele, e Jesus está lá jantando com ele, com outros publicanos, e fala que tinha outros pecadores junto, e os fariseus vêm indagar os outros discípulos de Jesus. Por que seu mestre come com pecadores e publicanos? Né? Aí Jesus pega e diz, vão aprender, misericórdia quero e não holocaustos. Né? Eles eram religiosos, né? Eles faziam tudo certo, mas a misericórdia eles não praticavam. Por isso da importância, né? Se você tem fé, a importância de você aprender que é necessário, né? Praticar obras. Pois não, irmã? Creio que a nossa escola bíblica de hoje tem tido muito, é como um remessão de nosso Deus para nós, assim sinto eu. Nós temos que pensar realmente como estamos agindo como cristãos. Eu pertenço a essa igreja, fiquei afastada, estou voltando agora. Então, estou bastante comovida, chamado de Deus, né? Amém. E a gente tem que refletir o que a igreja aqui instalada no Parque Itajaí está fazendo de obras. E também que essas obras não necessariamente são físicas, alimentos, roupas. Existe o lado humano, a conversa, ouvir. Sim. É um momento de crise mundial e muita gente precisa ser ouvida. Muita gente vem aqui na igreja, ficamos quietinhos, louvamos a Deus, ouvimos, mas às vezes nós temos um caos em casa, sei lá. Então, a gente deveríamos, penso eu, desculpem meu falar, mas nos preocuparmos entre nós, nos ajudarmos, ouvir, está com um problema, quer me conversar? Porque às vezes a gente vem aqui, ficamos, estamos contentes, Deus fala no nosso coração, mas ainda temos coisas para compartilhar, nos ajudarmos. E depois da gente se ajudar aqui, nos fortalecermos, sermos uma igreja forte, tocada por Deus mesmo, irmos para fora, né? Com ações de coisas materiais e também com ouvir e levar realmente a palavra de Deus, a salvação que nós temos, levar nossa fé para o externo. Mas vamos começar por nós, né? Desculpem-me falar, mas eu queria dizer isso. Me desculpem. Não, só não tem que pedir desculpa, a sua fala é totalmente certa e correta, a gente precisa mesmo ter essa atenção, né? E eu quero, irmãos, assim, de verdade, aí está partindo de mim, eu quero ressaltar que a nossa irmã, nós temos a irmã aqui presente, que está conosco, que faz um trabalho de ajuda às pessoas espetacular, né? E essa ajuda nesse contexto de emocional, de tirar a pessoa de um vazio, de um buraco e dar uma oportunidade para ela, levando ela para um tratamento, né? Pastor?
palavra de Deus e o debate hoje aqui, ele nos desperta, espero, né? A esperança que tenha nos despertado para essa realidade. Boas obras refletindo da fé que temos em Jesus. Essas boas obras, elas podem acontecer de várias maneiras. Compartilhar da nossa irmã, pastor Gerson, sem conhecer pessoalmente, foi avalista do contrato de locação do filho dela. Então, é uma obra individual. É o crente que faz. Ele ajuda lá o vizinho, ele dá uma colaboração para o outro, ele participa de um grupo da empresa dele. Ele está lá atuando, tá? Então, todo mundo sabe que ele é cristão, que ele é presbiteriano independente, que ele crê em Cristo, e ele está lá participando dessa atividade. Né? A Noêmia que faz esse trabalho maravilhoso de ajudar um morador de rua, ou aqueles que têm problemas de vícios, e aqueles que querem encaminhá-los. E não só isso, mas também, então, a Noêmia faz esse trabalho. Mas a Noêmia envolve a gente. Eu preciso de doação para tal. Está precisando do que agora, Noêmia? Vamos aproveitar aqui. Estão precisando de doação do que lá? Vamos lá. Blusa, tênis e produto higiênico. Então, a Noêmia nos movimenta. Então, agora, o irmão, você que está aqui, você que está em casa, sabe que nós podemos, agora, como igreja, nos juntarmos em pegar as roupas, as blusas e tênis que tiver sobrando lá, que você não estiver usando, ou tiver 10 pares de tênis, pode pegar um e trazer. Produtos de higiene, sabonete, shampoo, pasta de dente. E pode trazer aqui para a igreja, a gente vai trazer, a gente vai arrecadar aqui. O ministério nosso de ação social e diaconia da igreja, ele arrecada o quê? Alimentos e contribui com cesta básica. Aquela história, eu junto o meu quilo com o seu quilo, a gente consegue fazer uma cesta. Eu não consigo trazer uma cesta, pastor, mas eu consigo trazer 1 quilo de arroz, não é nem 1 litro de óleo, né? 900 ml de óleo, 1 quilo de arroz, de farinha. A gente junta, a gente consegue compor uma cesta para ajudar pessoas. Eu sei que o supermercado lá perto de casa, ele doa. Pastor, o senhor pode fazer um ofício aqui? Ou o Douglas, que é o presidente da mesa diaconal, ou qualquer diácono, dá para você fazer um ofício para eu conseguir essa doação? Então, são essas ações, algumas individuais e outras que se refletem no coletivo. Eu vou me dispor a ouvir as pessoas, né? Então, não é uma doação em mantimento, em roupa, tal, mas é você disponibilizar o seu tempo para quê? Para ouvir alguém, para bater o papo com alguém. Nós vamos ter agora na igreja lá, eu vou estar lá da às tantas horas, quem quiser pode ir lá para bater um papo. Então, o desafio dessa lição é esse despertar. O que a gente já está fazendo, vamos fazer melhor. O que a gente não está fazendo, vamos começar a fazer. Né? Agora, tudo isso tem que refletir em quê? Em ações. E é o que eu sempre digo, irmãos. A igreja nunca faz nada. Quem faz as coisas sou eu e você. E quando eu e você fazemos as coisas, aí alguém vai falar, a igreja do Parque Itajaí está fazendo tal coisa. A igreja do Parque Itajaí entrega cesta básica. A igreja do Parque Itajaí está ajudando aquela instituição de roupa, de drogado. Entenderam como é que funciona? Adilson, estou encerrando. Eu acho que a gente está um pouquinho adiantado com o horário. Tem alguns comentários aqui também na transmissão, né? O pastor está concordando com a Margarita, tá, Margarita? Concordou plenamente com o seu comentário, tá bom? O pastor Gerson já tinha feito um comentário também, a Vanessa, Diego também. Gente, eu não sei se a gente vai ter tempo para responder tudo, tá bom? Mas obrigado pela participação de todos, né? Continue com a gente. Vou pedir para o Rodolfo fazer a sua consideração, tá, Rodolfo? Para a gente já caminhar para o encerramento, tá bom? Tá bom. Eu vou ler 2 versículos aqui, 2 textos. Chegando um dos escribas, que viu a discussão entre eles, e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o principal é,
Escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Marcos 12, do 28 a 31. O outro é, se alguém disser, ama a Deus, mas odiar seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João 4,20. Eu queria dizer que o amor bíblico não é um mero sentimento, ele é mais do que isso. O amor bíblico ele é ativo, ele faz, ele age, e o nosso amor pelo próximo deve ser, e o nosso amor tem que ser praticado, deve desembocar em boas obras, né? Se nós dissemos que temos fé, se nós somos salvos por Cristo Jesus, nós temos que praticar boas obras, porque Jesus se entregou por nós para ter uma igreja santa e zelosa em práticas de boas obras. É isso, irmãos, e isso serve para cada um de nós, né? Para mim, para você que está aí na sua casa, né? É o que o pastor falou, né? Praticar, fazer, né? E buscar obedecer à palavra de Deus, e isso é decorrente da nossa fé, tá bom? Irmãos, tá muito gostoso o bate-papo aqui, pesquisa, muito gostoso o bate-papo aqui, a gente tinha mais coisas para falar, bem legais, eu sei que o assunto é interessante, né? Mas a gente pode voltar num outro momento, tá bom? Eu vou deixar avisado aqui, o pastor está falando que tem os CDs ali no fundo, que é para doação, tá bom? É isso, né, pastor? Quem quiser, só retirar ali, tá bom? Eu vou pegar o meu também, tá? Você que está aí na sua casa, vai ser colocado agora, tá bom? O link para a transmissão já foi colocado aí, tá bom? A gente conta com a sua participação também. Então, daqui a pouquinho, você entra lá, você faz o acesso, responde as perguntinhas para a gente, tá bom? E os nossos irmãos estão aqui no templo, e os irmãos que estão aí no grupo da igreja também, entra lá no grupo e responde, por favor, a pergunta, que é muito importante essa pesquisa, tá bom? Eu queria orar para a gente encerrar, tá bom? E dizer que logo mais às 19 horas, então, aqui nós temos o culto aqui presencial e online, tá bom? Não deixe de participar, você que pode vir, venha aqui à casa do Senhor louvar a Deus, tá bom? E você que não pode, nos acompanhe aí na transmissão, tá bom? Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, amado Pai, te agradeço por esse momento, por esse dia. Obrigado pela sua misericórdia em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor permitiu estarmos aqui para aprender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a olhar para o próximo, a amar ao próximo, a sermos também misericordiosos para com o próximo, meu Deus. Cuida de cada um de nós, incomode o nosso coração para que nós possamos praticar boas obras segundo aquilo que o Senhor nos ensinou. Nós te louvamos, nós pedimos que o Senhor continue conosco neste domingo, que o Senhor nos traga logo mais à noite para louvarmos ao Senhor novamente, em nome de Jesus. Amém.